Beleza pura? Tranquilos, né? Passa. Tá dando para enxergar isso aqui? Tá. Bom, se for dano horário, artigo 10, ressarcimento integral do dano, aqui ó, perda de bens e valores ilicitamente acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer a essa circunstância, perda da função pública e suspensão dos direitos políticos. Aqui, prestem bem atenção, no artigo 10, eu tenho de 5 a 8 anos. Repare que diminuiu a suspensão dos direitos políticos e a perda da função pública. Suspensão dos direitos políticos por dano ao erário pode ser de 5 a 10 anos. Multa civil de até 2 vezes o valor do dano. Aqui a multa civil, o artigo 10, é 2 vezes o valor do dano causado ao erário. Receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 anos. Aqui o prazo do artigo 10 é 5 anos. Podem olhar. Bom, e na hipótese de violação dos princípios da administração pública? Também ressarcimento integral do dano, se houver perda da função pública, está aqui, suspensão dos direitos políticos, aqui no artigo 11, é de 3 a 5 anos. Pagamento de multa civil de até 100 vezes o valor da remuneração. Aqui eu vou ter, no artigo 11, até 100 vezes o valor da remuneração. E proibição de receber incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 anos. Aqui o prazo é de 3 anos. Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nessa lei, o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido. Significa dizer que aqui regem 2 princípios. O princípio da individualização da pena e o princípio da proporcionalidade. O que significa isso, professor? Significa que quanto maior o enriquecimento ilícito, maior será a pena dele. Ele poderá pegar uma suspensão dos direitos políticos até 10 anos. Quanto menor o enriquecimento ilícito, menor será a pena dele. Só vai pegar 8 anos. O juiz vai individualizar. Professor, uma pessoa condenada por improbidade necessariamente sofre todas essas condenações? Sim. Mas detalhe, se ele praticou, por exemplo, violação contra os princípios da administração pública, ele vai ficar proibido de receber incentivos fiscais durante 3 anos. O juiz não pode condená-lo a ficar proibido de receber incentivos fiscais durante 10 anos, porque não ficou provado enriquecimento ilícito. Então, as penas são de acordo com a conduta dele. Se ele praticou enriquecimento ilícito, tem uma pena. Se ele praticou dano ao erário, tem outra pena. Se ele praticou violação dos princípios da administração pública, temos outra pena.
Passa. Em relação ao ressarcimento do dano, como eu disse, o principal objetivo da ação de improbidade é o ressarcimento do dano. Qualquer ação, omissão dolosa ou culposa do agente ou de terceiro que enseja improbidade dar-se-á no integral ressarcimento do dano. Os atos de improbidade administrativa vão importar a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública e a disponibilidade dos bens e o ressarcimento erário. Está previsto na própria Constituição Federal. Essas penas que nós estamos vendo aqui da improbidade, ela nada mais é do que uma repetição do que já tem na Constituição Federal. Professor, e se o agente condenado por improbidade falece sem que seja julgada a improbidade? A reparação patrimonial decorrente do ato de improbidade resulta em prejuízo erário ou a terceiros, estende-se a obrigação aos sucessores até o limite da herança. Se o prefeito desviou recurso público, faleceu sem pagar o que ele devia, os sucessores dele, os filhos dele, têm que pagar o prejuízo até o limite da herança. Prescrição. Agora vamos começar a falar nos calcanhares de Aquiles da nossa lei de improbidade administrativa. O primeiro calcanhar de Aquiles é a prescrição. Segundo o artigo 23, as ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas na lei 8.429/92 prescrevem em até 5 anos após o término do exercício do mandato. Cargo, comissão ou função de confiança. Então, se um prefeito pratica um ato de improbidade administrativa, tu tens que conseguir condená-lo até 5 anos após o término do mandato dele. Se tu não conseguires, a ação de improbidade está prescrita. Também, e dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego. Geralmente também eu quero dizer que a lei, naqueles processos disciplinares contra servidor público, prevê um prazo prescricional também de 5 anos. Geralmente também de 5 anos. Então, meus queridos alunos, é muito difícil, devido ao número de processos que nós temos e o número de recursos possíveis, conseguir que uma ação de improbidade seja julgada até 5 anos após o mandato. Esse é o primeiro calcanhar de Aquiles. Geralmente, quando a ação de improbidade é julgada, já decorreu 5 anos após o término do mandato. Passa. Mas temos uma grande vantagem em relação à ação de improbidade. É imprescritível a ação que tem como objetivo o ressarcimento do dano causado ao erário. Quer dizer o seguinte: mesmo que eu tenha 5 anos, eu não poderei, passados 5 anos, aplicar a perda de bens, eu não poderei aplicar a perda da função, nem a suspensão dos direitos políticos, nem a multa civil, nem a proibição de contratação e nem a proibição de receber benefícios ou incentivos fiscais. Mas o ressarcimento do dano ao erário é imprescritível. Se o prefeito desviou recurso público, se o governador desviou recurso público, ainda que eu não possa aplicar essas sanções da improbidade, o ressarcimento é imprescritível. Pode passar 100 anos
tramitando aquela ação, mas o ressarcimento é imprescritível. Agora, momento importante da nossa aula. Existem várias tentativas de acabar com a eficiência da ação de improbidade administrativa. Saibam vocês que a lei que criou a improbidade, a ação de improbidade administrativa, as sanções aos agentes que praticam improbidade administrativa, é uma das leis mais avançadas do mundo. E, se ela funcionasse devidamente, combateria em muito a nossa corrupção. Contudo, existem muitos interesses escusos que impedem que a nossa lei de improbidade tenha eficácia. Uma dessas dificuldades foi criada com essa lei aqui, o artigo, essa lei que é a 10.628, de 24 de 12 de 2002, no apagar das luzes de 2002, essa lei foi criada para modificar o artigo 84 do Código de Processo Penal. Ela basicamente trouxe duas alterações. Primeira inovação, conferiu foro privilegiado mesmo após a cessação do exercício da função pública em relação às condutas correlacionadas com atos administrativos do agente. Significava dizer que mesmo depois de terminado o mandato do prefeito, ele continuava com foro privilegiado. Mesmo depois de terminado o mandato do governador, ele continuava com foro privilegiado. Mesmo depois de terminado o mandato do presidente da República, ele continuava com foro privilegiado. Primeira situação. Segunda situação, ela estendeu o foro privilegiado a acusados de atos de improbidade administrativa definidos na Lei 8.429. Lembram que eu falei para vocês que o prefeito era responsabilizado criminalmente perante o Tribunal de Justiça, mas por atos de improbidade administrativa ele era responsabilizado perante o juiz da comarca onde ele atuou. Com essa lei, o prefeito, para ser responsabilizado por atos de improbidade administrativa, tinha também que ser responsabilizado perante o tribunal. Isso fez com que diversos processos de improbidade que estavam tramitando no primeiro grau tivessem que subir para o tribunal. Então, felizmente o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADIM 2797 do Distrito Federal, em 15 de novembro de 2005, declarou inconstitucional essa lei. E isso aqui caiu por terra. Por que essa lei foi criada? Existiam inúmeras autoridades que tinham interesse em criar esse foro privilegiado para não serem responsabilizadas após o término do seu mandato. Mas nós temos aí outro golpe agora contra a nossa ação de improbidade administrativa. Tramita pelo Supremo uma ação que discute se devem submeter-se à lei de improbidade administrativa ministro de Estado, presidente, governador e secretários. Por que, professor? A lei de improbidade distinguiu, disse que presidente, governador não poderiam responder por improbidade? Não. A lei não distinguiu. Mas agora eles vieram com uma interpretação de que esses agentes políticos, como já respondem perante o tribunal, perante o Supremo, por crime de responsabilidade, por ações civis públicas,